Estrangeiros são seus ministros poderosos e militantes. O Filho de Deus advertiu contra desprezar um dos seus pequeninos, seja crianças ou qualquer um que pertença ao reino. Mateus capítulo 18, versículo 10 declara: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Para realçar a importância deles, ele acrescentou que seus anjos estão frequentemente na presença de Deus, contemplando o seu rosto. Neste contexto, anjos provavelmente se refere a anjos guardiões. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Claro que são. Neste contexto, esses pequeninos podem se aplicar àqueles que creem nele, ou referir-se às crianças pequenas. Este é o trecho crucial acerca dos anjos guardiões. Não há dúvida de que os anjos bons ajudam a proteger. Deus enviou o seu anjo para proteger Daniel. Daniel, capítulo 6, versículos 20 a 23, relata: Chegando-se ao fosso, clamou com voz triste a Daniel, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel do fosso. E Daniel foi tirado do fosso, e não se achou nele lesão alguma, porque crera no seu Deus e confiara nele. Neste capítulo, um dos mais conhecidos na Bíblia, Daniel vive sob o domínio persa. Ele foi promovido pelo rei Dário para se tornar um dos 3 governadores sobre os 120 sátrapas. Devido ao excelente espírito em Daniel, Dário considerou a possibilidade de colocá-lo sobre todo o reino. No entanto, oficiais invejosos de Daniel sabiam que jamais seriam capazes de condená-lo por algum crime real. Convenceram o rei a criar uma legislação que proibisse orar a qualquer outro além de Dário por 30 dias. O decreto também tornava ilegal que Daniel orasse a qualquer outro. Assim que o decreto foi transformado em lei, não era mais possível alterá-lo. O rei Dário assinou o decreto escrito, mas Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes por dia, e seus inimigos rapidamente o denunciaram ao rei. Dário tentou até o pôr do sol libertar Daniel, mas o édito não podia ser modificado, e ele foi obrigado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Apesar disso, o rei pagão encorajou Daniel, dizendo-lhe que o Deus a quem Daniel servia constantemente o salvaria no final. Dário abandonou suas atividades noturnas regulares para se abster de comida e ir para a cama cedo. O ansioso rei acordou muito cedo pela manhã e correu apressadamente para a cova, onde descobriu o profeta judeu ileso pelos leões. Em seu estilo característico, o profeta devoto deu glória ao Senhor, dizendo: Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me machucassem. Daniel experimentou a proteção dos anjos de Deus. Anjos também foram enviados para proteger o profeta Eliseu e seu servo. O cenário é situado na antiga Aram, hoje Síria, que estava em guerra com Israel. O rei de Aram estava preocupado, pois o profeta Eliseu era capaz de prever onde seu exército pretendia atacar, alertando o rei de Israel para que pudesse desenvolver a estratégia do exército de Israel. O rei de Aram decidiu enviar um grande exército de soldados para a cidade de Dotã para capturar o profeta de Deus, Eliseu, para que ele não pudesse ajudar Israel a vencer a guerra. Mesmo os planos mais básicos só podiam ser traçados pelo governante em sua tenda, se primeiro Eliseu os transmitisse com grande detalhe ao rei de Israel, para que este pudesse tomar as ações defensivas necessárias. Nada pode ser mantido em segredo de Deus. Ele estava ciente de todos os movimentos que os adversários de Israel faziam. Mesmo que os adversários de Israel estivessem tramando planos sinistros para destruí-los, Deus os preservava.
O rei de Israel tomou a decisão certa ao decidir prestar atenção ao profeta de Yahweh. Quando Eliseu notificou o rei de Israel sobre as atividades do rei arameu, isso não apenas revelou a força de Yahweh a seu favor, mas também demonstrou ao governante arameu que Yahweh era o protetor de Israel. Eliseu recebeu muitas informações sobre os planos dos adversários de Israel do Senhor, o que fez o rei de Aram ficar tão enfurecido que no versículo 11 acusou seus servos de esconder um espião israelita. E depois de descobrir que Eliseu, o profeta de Israel, era a causa de seus problemas, o rei de Israel despachou cavaleiros, carros de guerra e um grande exército para capturar Eliseu. 2 Reis, capítulo 5, versículos 8 a 10. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus que o rei de Israel rasgara as suas vestes, enviou ao rei dizendo: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado, e lava-te no Jordão 7 vezes. A tua carne será restaurada, e ficarás purificado. Quando os servos de Eliseu viram a multidão das forças inimigas cercando sua cidade, ele exclamou: Ah, meu mestre, o que faremos? Mas Eliseu não estava preocupado. Ele viu com olhos cheios de fé e declarou: Os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Sua segurança aqui lembra a exortação do apóstolo João aos crentes: Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Quando nos alinhamos com Deus, nosso adversário está sempre em menor número. E Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Quando os servos de Deus estão fazendo sua vontade e trabalhando em sua obra, eles são invencíveis, até que a tarefa esteja completa. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17 a 19. Então Eliseu orou novamente e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos dos servos, e eles viram que estavam rodeados por cavalos e carros de fogo. Era um muro de proteção divina. Alguns séculos depois, Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. O apóstolo Paulo escreveu que deveríamos nos revestir da proteção de Deus para não sermos pegos de surpresa. Deus também enviou seus anjos a Agar. Agar era uma jovem egípcia que foi escravizada por Sarai, esposa de Abraão. Depois que Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu uma terra e uma herança, passaram-se 10 anos, e ele e Sarai ainda não tinham um filho. Impaciente, Sarai tomou uma decisão por conta própria e deu sua serva a Abraão, dizendo: Vai deitar-te com minha escrava. Talvez assim eu possa construir uma família por meio dela. Abraão fez como ela disse, e Agar engravidou. Mesmo sendo uma posição adúltera, resultado de suas próprias ações, Sarai ficou com inveja quando a jovem e fértil Agar começou a exibir sua barriga crescente. Mais tarde, Agar deu à luz um filho de Abraão e o chamou de Ismael. Gênesis 16, versículo 1 a 16. Quando nasceu Isaque, filho de Abraão e Sarai, já haviam se passado 14 anos desde o início da narrativa de Agar. Ismael começou a provocar Isaque pouco depois de ele ter sido desmamado, e Sarai relatou o incidente a Abraão, dizendo: Expulsa essa escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Apesar de doer a Abraão, ele providenciou provisões para Agar e Ismael e os enviou embora. Agar e seu filho vagaram no deserto. Gênesis capítulo 20, versículo 14. Agar ficou desesperada quando seu suprimento de comida e água acabou. Ela escondeu Ismael na sombra de um arbusto para que ele ficasse fresco e depois se afastou alguns passos para não ter que ver seu filho morrer. Deus falou palavras de consolo a Agar enquanto ela chorava, chamando-a do céu. Gênesis capítulo 20,
1 versículo 17 a 20. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: O que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Levanta-te, toma o menino e sustém a tua mão nele, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. Ela foi, encheu o odre com água e deu de beber ao menino. Deus estava com Ismael, e ele cresceu e se desenvolveu, vivendo no deserto e se tornando um exímio arqueiro. Elias também experimentou proteção por meio dos anjos após o confronto no Monte Carmelo. Jezabel estava furiosa e enviou uma mensagem a Elias prometendo que ele morreria, ou que ela faria isso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 2. Acasias contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo como ele matara todos os profetas com a espada. Então, Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. O medo diante dessa ameaça aterrorizou Elias, levando-o a fugir. Ele percorreu uma maratona, o que equivale a 160 quilômetros para escapar. Infelizmente, ele não conseguiu superar seu medo. O Filho de Deus está seguro no centro da vontade de Deus, independentemente de onde isso possa ser. Este é o lugar mais seguro na terra para eles estarem. Elias chegou ao deserto e sentou-se debaixo de uma árvore, esperando passar a situação. Então, um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e come. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as brasas e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor veio novamente, tocou nele e disse: Levanta-te e come, porque o caminho é demasiado longo para ti, sem sustento adequado. Também recebemos informações sobre o anjo que vigia os filhos de Deus no livro de Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Pronome em grego, e refere-se ao fato de que os anjos, em geral, servem aos crentes. Esses anjos são retratados como sempre observando o rosto de Deus para ouvir seu comando para ajudar um crente quando necessário. Os anjos, nesse trecho, não parecem tanto guardar uma pessoa, mas sim estar atentos ao Pai no céu. Portanto, o dever ativo ou supervisão parece vir mais de Deus do que dos anjos, o que faz total sentido, dado que Deus é o único ser capaz de possuir a onisciência. Ele está ciente de cada crente o tempo todo, e só Ele sabe qual de nós precisa de proteção a qualquer momento. Por estarem continuamente vendo seu rosto, os anjos estão à disposição dele para ajudar um dos seus pequeninos. Mateus 18, versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Não se pode responder enfaticamente, com base nas Escrituras, se cada crente tem um anjo da guarda pessoal designado a eles. Mas, como mencionado anteriormente, Deus usa anjos para ministrar a nós. É bíblico afirmar que Ele nos usa assim como nos usa a nós, ou seja, Ele de maneira alguma precisa deles ou de nós para realizar seus propósitos, mas opta por nos usar mesmo assim. No final, independentemente de termos ou não um anjo da guarda limitado cuidando de nós, temos uma garantia ainda maior de Deus. Se somos seus filhos por meio da fé em Cristo, Ele trabalha todas as coisas para o bem, e Jesus Cristo nunca nos deixará ou abandonará. Se estamos acompanhados por um Deus onisciente, onipotente e amoroso, faz realmente diferença se temos ou não um anjo da guarda limitado cuidando de nós. Romanos 8, versículo 28 a 30 nos diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs.
Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.